Estamos entrevistando Vera Salma Maluli. Como vocês sabem, Vera é nora do nosso ex-prefeito Dr. Jorge e do nosso ex-deputado Jorginho Maluli. Ô Vera, você saiu então de São Paulo e foi para Rio Preto. Aí de Rio Preto vocês vieram para Mirandópolis. Por que vocês se mudaram para Mirandópolis? Dr. Jorge tinha comprado a usina a antiga Alcomira. E numa noite ele ligou lá em casa e falou assim: Jorge, preciso que você vá para Mirandópolis me ajudar a tocar a usina, né? Que era um empreendimento muito grande. E aí, prontamente, ele aceitou e a gente foi para Mirandópolis. E eu fico imaginando como é que foi para uma menina que fazia suas compras no fundo do quintal, que era o Shopping Guatemi, e que frequentava o Clube Harmonia, em São Paulo, se adaptar a uma cidade que tinha, o quê, 20 mil habitantes? 20 mil naquela habitantes, época? Como é que foi? Naquela época era 20 mil. Arthur, foi muito difícil, porque quando você chega numa cidade pequena, todos sabem quem é você. Principalmente porque nós tínhamos a usina que dava emprego para a cidade inteira, praticamente. Sei. Então, todos sabiam que eu era Vera, que eu era a mulher do Jorginho, que eu era a do Dr. Jorge. E eu não tinha esse hábito de sair, oi, não fazia parte da minha vida. Não que eu fosse arrogante, metida, nada disso, mas não fazia parte do meu dia a dia isso. Então isso me levou assim a um título horroroso, de nojenta, de metida, de arrogantíssima, né? Arrogantíssima, Mas então eu tive assim muita dificuldade nesse sentido, sim. Você sabia que o seu marido se tornaria político? Não sabia. Eu casei com um engenheiro e com um marido, um homem, um pai, um marido, e de repente quando eu me vi estava com um político, até porque ele não gostava da política. Não. E ele começou como vereador, foi isso? Ele começou como vereador, nós chegamos em Mirandópolis, queriam que ele fosse candidato a prefeito na época. E ele, por lealdade à pessoa que era candidata, ele falou que jamais faria isso e acabaram colocando o Jorge como candidato a vereador. E ele foi o vereador mais votado? Foi o mais votado. Quando ele foi o vereador mais votado, você continuava com a fama de arrogante e nojenta ou não? Com certeza. Ele foi candidato a prefeito e perdeu. Perdeu. E parece que a população tentou inocular em você alguma culpa, foi isso? Foi. A população falava o seguinte, que eu não saía para fazer campanha com o Jorge. Campanha em cidade pequena é um pouquinho diferente. Você pega um bairro e visita casa por casa, conversa com todas as pessoas. E normalmente vai o candidato e a mulher do candidato. Sim. Só que eu não conseguia ir, porque a Vanessa tinha acabado de nascer. A Vanessa nasceu em agosto, a campanha as eleições foi em novembro. Então eu não tinha como acompanhar o Jorge. E aí falavam que quando o Jorge chegava em casa, eu colocava fogo nas roupas dele. Olha, você era uma bruxa má. Eu era uma bruxa. E aí acabou que ele perdeu. Perdeu. E diz que vocês tiveram que sair escoltados da cidade com a filhinha de 4 meses, que era a Vanessa, né? Então, lá tem tinha, não sei se ainda tem, as pessoas, os adversários vinham na casa da pessoa que tinha perdido e jogava sapato, bomba, era uma coisa assim muito, muito chata, muito deselegante, sabe? Porque ganhar ou perder faz parte de uma eleição. Tanto é que na eleição seguinte você disse ao Jorge: se você perdeu por minha causa, no que depender de mim, agora você vai ganhar. O que você fez para ganhar? E vocês ganharam. Ganhamos, e bem mesmo. Aí eu falei para o Jorge isso e falei, agora eu vou começar a fazer um trabalho social e mostrar que eu não sou nada disso, até porque eu não sou nada disso. Normalmente a usina ela tem uma parte social, que na época chamava UAA, que mexia com os funcionários, onde tinha médico, dentista, assistência para remédios, então as pessoas iam até lá. Aí eu fiquei lá uns dias observando, eu falei, eu acho que eu vou fazer um trabalho com as mulheres que são boia fria. E eu peguei o clube da cidade, que era onde aconteciam os eventos, e fiz um chá para elas, um lanche da tarde, né? Elas se sentiram super felizes e fiz um desfile com elas. E na época eu peguei o meu vestido de casamento e dei para que elas desfilassem. Quem fez o meu vestido foi o Roberto Issa, que é o estilista de São Paulo. E elas ficaram muito felizes. E aí eu comecei a ganhar. E uma boia fria desfilou com o seu vestido do Roberto Issa? Desfilou. E aí eu comecei a ganhar a simpatia e mostrar que eu não era nada daquilo.
Comecei a fazer, o Jorge também era presidente do Rotary, né? Do Rotary. Comecei a fazer muita festa, trazia muita coisa diferente de São Paulo e tudo mais. E as pessoas, comecei a mostrar que eu tentei esconder um pouquinho da minha timidez e fazer, e fazia com muito prazer tudo isso. Quando o Lucas, seu filho, nasceu, seu marido, Jorginho, já era prefeito? Não, foi a primeira eleição que ele ganhou. A outra que ele perdeu, eu estava com a Vanessa. Não, eu sei, mas quando o Jorginho ganhou, o Lucas nasceu durante o período... Nasceu um pouquinho antes. Um pouquinho antes, tá. Eu quero saber assim, vocês em campanha também? Também. Em campanha. Você teve peito para levar... você tinha os filhos no Einstein, em São Paulo. Você teve coragem de peitar a população e ir para o Einstein ou teve o filho em Mirandópolis? Não, tive em Mirandópolis, na casa na maternidade de São José. É um hospital, né? Que tem e lá, foi tudo bem? Não, tive um problema seríssimo. Quase eu morri e quase o Lucas morreu também. Por quê? Porque eu tive uma parada respiratória no meio. Eu estava num parto normal, que já era o quarto filho, eu já tinha tido 3 partos normais. E eu tive um problema muito sério com o Lucas. Quase eu morri, quase... Não teve tempo nem de mudar de sala de parto normal para alguma coisa. E nem tinha UTI nesse hospital. Você chegou a se arrepender de não ter ido para o Einstein? Não, porque foi tudo muito bem e o médico foi maravilhoso e tudo deu muito certo. O que fazem seus filhos, Vanessa e Lucas, hoje? A Vanessinha faz GV, está no 3º ano de Direito, e o Lucas passou num monte de faculdade. Eu fiquei sabendo, esnobou ainda, está fazendo cursinho? Está fazendo cursinho. O quê? Ele já sabe o que ele quer? Na verdade, eu acho que ele não sabe. Com 17 anos é muito difícil você saber o que você quer, né? Você quer. Nessa época, você tinha o buffet infantil Milkshake em Araçatuba. Foi importante para você ter o buffet Milkshake? Foi, muito gostoso, porque no aniversário de 1 ano da Vanessa, eu fiz em São Paulo. E quando eu cheguei lá, foi a época que começaram os buffets infantis. Tinha inclusive uma rua ali nos Jardins que só tinha buffet. E eu fiquei encantada, achei assim que foi uma facilidade muito grande. Eu cheguei, contratei o buffet e tinha todo o serviço, decoração, animação, as comidas, enfim. Eu falei, eu vou levar isso para Araçatuba. Aí o Jorge, como um bom árabe, né, ele relutou um pouquinho da mulher trabalhar, mas ele viu que para mim era muito importante o trabalho, que ia preencher bem a minha vida. E aí eu comecei com o milkshake, que nós tivemos muitas festas aqui, foi uma época muito gostosa. Eu me esqueci de perguntar naquela derrota do Jorge lá atrás, como prefeito, primeira candidatura dele a prefeito, você chegou, a população tentava te colocar alguma culpa. Você chegou a se sentir culpada? Não, de jeito nenhum. Na vitória, você se sentiu vitoriosa? Foi bom demais? Você sentiu que a sua participação tinha sido decisiva? Eu acredito o seguinte, Arthur, que nenhuma campanha, nada é unilateral. O Jorge amadureceu e eu amadureci. E a população começou a enxergar a gente de forma diferente. Então, eu me senti assim, ao lado do Jorge, porque eu nunca me coloco atrás, porque mulher nunca está atrás, ao lado do Jorge... Há umas que estão atrás e deitadas ainda, mas há umas que estão à frente e há umas que estão ao lado. Eu me sinto ao lado. Eu senti assim que nós dois conseguimos aquela vitória. Eu queria que você citasse uma coisa que você fez durante essa primeira gestão dele como prefeito de Mirandópolis que fez diferença. Foram vários projetos. Eu peguei uma assistência social que ficava embaixo de um prédio, jogada, e que não acontecia nada. E eu transformei a assistência social realmente num departamento, enfim, fiz uma grande transformação. Mas o que mais, assim, foi o Amor Exigente. Foi o Amor Exigente, que eu vim em Araçatuba e levei para lá. Foi um trabalho muito lindo. Com dependentes. Né? Foi um trabalho muito lindo. Ele foi candidato único na eleição seguinte e vocês ganharam novamente. Ganharam bem? Ganhamos com mais de 85% de votos. E nessa segunda gestão, você pode citar uma coisa que você fez que fez diferença? Eu montei uma associação onde eu colocava os menores, os menores eu conseguia inserir no trabalho, que chamava São José, não sei se ainda existe, e o meu trabalho com a menor idade. Eu amava as minhas velhinhas. Nossa, elas são muito fofas. Inclusive, quando a gente vai a Mirandópolis, eu tenho todo o carinho delas ainda. Vocês têm uma rádio em Mirandópolis e em uma FM em Pereira Barreto. AM em Mirandópolis e FM em Pereira Barreto. Mas eu quero que você conte aquela experiência que você teve um programa em Mirandópolis, na rádio, que se chamava Momento Amigo. Foi o seguinte, o Joca, o meu filho, foi para a rádio para dar uma organizada na rádio. E eu falei, Joca, eu estou fora
não estou fazendo nada. Jorginho já não era mais prefeito e estava aqui em Araçatuba. Eu falei, eu quero fazer alguma coisa para o social, vamos montar um programa. E ele falou, então vamos montar, mas nós vamos montar, vamos experimentar. Aí eu falei, então tá, vamos pegar uma carta, vamos abrir, colocamos o anúncio que aconteceria um programa, inclusive o nome foi criado por ele, e as pessoas mandavam cartas, as pessoas que estavam precisando de casa, de remédio, alguns acamados precisando de fralda, de roupa de cama para pessoa doente, e a gente foi. E aí eu falei, então tá, nós não vamos preparar nada, nós só vamos dar uma triada nas cartas, porque com certeza apareceriam muitas. E aí a coisa foi crescendo, crescendo, crescendo. Eu entrava no ar sem ganhar nada, e quando eu saía precisava assim, de um caminhão de coisas. Eu precisava sempre alocar um caminhão para fazer a entrega das coisas. Era muito gostoso. O Jorge fez o sucessor dele lá e vocês se mudaram para Araçatuba. Por quê? Porque as crianças já estavam nas escolas, né, precisando de uma escola um pouco melhor. Não que lá não tenha, mas tem escolas excelentes. Mas eles saíam e ficavam sozinhos aqui quando eles vinham para o colegial. E a gente achou que não era certo. Aí o Jorginho foi candidato a deputado federal, ganhou. Eu quero saber se, quando você se casou com ele, nem ele sabia que ele se tornaria político, se você acha que ele se tornou político, porque você só pode dar a sua opinião, senão algum dia a gente pergunta para o próprio Jorge. Se ele se tornou político para agradar o pai. Arthur, eu vou falar o que eu penso, como você mesmo colocou. Eu acredito que no primeiro momento sim, porque isso aproximava muito os dois. Sei. Porque o assunto era muito incomum, o pai sempre ensinando o filho. No primeiro momento sim, mas depois não, ele pegou amor pelo que ele fazia. Pegou gosto pela coisa. E como é que é o Jorginho como pai? O Jorge é um bobão dos filhos. Meu Deus, como assim, eu ligo às vezes para ele e falo, Jorge, olha, as meninas vão te ligar pedindo alguma coisa. Você vai falar não. Elas ligam, meu amor, tá bom, papai faz. Eu falo, Jorge, eu não falei isso para você, então a chata em casa sou eu. Eu fui professor dos 4 filhos e eu sei mesmo, quando eu precisava reclamar com alguém, não era para reclamar com o Jorginho, porque ele não ia punir as criancinhas, tinha que ser com a Vera. Né? Ô Vera, e como filho, como é que ele é? Ele, olha, na doença do pai, até eu achei assim, eu não imaginava que o Jorge era tão carinhoso. Ele foi muito carinhoso com o meu sogro. Foi? Muito, ele sofreu muito com a morte do pai. Como marido? Um super companheiro. Muito companheiro, muito querido. Você sabe que eu entrevistei a Mônica Guglielmo, irmã dele, aqui, e ela me disse que naquela época eles estavam distantes, ela se sentia distantes. Aí eu a encontrei há pouco tempo num restaurante e ela disse que de lá para cá mudou muito, que eles têm estado muito próximos. Tem mesmo? Muito próximos. Na sua opinião, o Jorginho é mais talhado para o legislativo ou para o executivo? Quer dizer, você acha que ele faz mais falta como vereador ou como deputado ou como prefeito? E por quê? O que ele faz mais falta? Eu acho assim, se você tivesse que falar para ele, vá por aqui, que você é mais imprescindível, o que é que ele faz melhor, na sua opinião? As características dele, ele é mais talhado para isso? Eu já perguntei, por exemplo, para a Edna Flor, que ela foi candidata a prefeita e também várias vezes a vereadora. E ela disse que se sente mais talhada para o legislativo. O que é que você, não é ele, porque ele a gente vai perguntar para ele, o que é que você acha que ele é mais talhado para? Ele fez muito bem as duas funções, tanto quanto... Isso é coisa de mulher puxar saco, né? Mas vai. Mas como prefeito, ele fez uma revolução muito grande em Mirandópolis. Mirandópolis era uma cidade que não tinha água na torneira e ele conseguiu levar água para todo mundo. Ele colocou a escola pública lá, ficou assim ficou exemplo na região, né? Ele é um excelente prefeito, mas ele foi um excelente deputado também. Se fosse para você escolher, você gostaria de vê-lo novamente como deputado ou prefeito? Para eu escolher? Acho que como deputado como hoje. Deputado. A região está precisando. No próximo bloco, nós vamos falar se existe diferença de tratamento quando os familiares estão no poder como prefeito, como deputado, como dono de canal de televisão, se há diferença de tratamento quando se está no poder e não se está
no poder. Questão de opinião, volta já.